Hi everybody! Hoje nós vamos estudar para a nossa avaliação. Primeiro, eu vou começar explicando para vocês as páginas que eu vou cobrar do volume 3 e depois a do volume 4, tá bom? Então, vejam bem. What's that? Vamos começar aqui na page 4. What's that? What's that significa o que é aquilo. Esse texto eu pedi para vocês, marquei como estudo, para que a gente sempre saiba que o what's that é o que é aquilo, né? Para que a gente sempre tenha em mente a pergunta, what are you doing? O que você está fazendo? Então, quando eu tenho essa pergunta, what are you doing? Eu quero saber o que você está fazendo. What are you doing? Veja que ele responde, né? I'm filming. Então, essa é a resposta. Eu estou filmando. What are you doing? I'm filming. Eu estou filmando. E se ele estivesse comendo? I'm eating. E se ele estivesse bebendo? I'm drinking. Ia descrever o que ele estava fazendo. Isso é o de mais importante que tem aqui. Também nós temos de bastante importância o uso do I do e I don't. O I do eu uso quando eu vou responder de forma positiva. Vamos ver aqui, ó. How are you editing the movie? Como você está editando o filme? Do you have a good software to do it? Você tem, ó, a pergunta. Você tem, começou com do. Do you have? Você tem um bom software para fazer essa edição? Ele falou, I don't know, eu não sei. Eu vou ter que checar. Aí esse daqui responde, I do, eu tenho. Então, quando eu vou falar de coisas positivas, eu vou usar o yes, I do. Quando é negativa, no, I don't. Certo? Então, agora vamos passar para a próxima página de estudo. Aqui eu não coloquei para estudar porque é interpretação de texto. Aqui não tem praticamente nada de escrita. Essa página é super importante, nós precisamos saber essa escrita. Preciso saber como escrever cell phone, videogame, speaker, laptop, headphone, tablet, ok? Por isso que essa página está marcada. Então, não adianta só eu assistir esse vídeo uma vez. Eu tenho que treinar a escrita, tá? Para que quando eu olhe para a palavra, eu saiba o que significa e se eu tiver que escrever, eu consiga escrever. Depois eu coloquei para estudo a page 8, porque aqui nós temos as respostas que são importantes, né? Eu acabei de falar para vocês, quando eu tenho uma pergunta que começa com do, tem que ter do na resposta. Então, se aqui está mostrando que a pessoa tem um tablet, a resposta é positiva. Yes, I do. Se eu tivesse um X aqui dizendo, dando a ideia de que ela não tem, eu responderia no, I don't. Do you have a tablet? Yes, I do. Essa página que vocês fizeram na apostila, tanto faz vocês terem respondido yes, I do, como no, I don't, porque era uma página de respostas pessoais. Mas na avaliação vai estar indicando o que vocês vão ter que responder. Se vão ter que dar uma resposta positiva, yes, I do, ou se vai estar lá um xizinho e vocês vão ter que usar o no, I don't. Então, vejam bem essa escrita aqui, ó. Yes, I do. Não é as duas, é uma ou outra. Yes, I do quando é positivo. No, I don't quando é negativo. Quando eu não tenho, o verbo have é o verbo ter. Você tem? Yes, I do. Você tem? Do you have? No, I don't. Não, eu não tenho. Também marquei para estudo a page 10. Porque aqui a gente tem a pergunta how often. Quando eu tenho a pergunta how often, eu quero saber com que frequência. How often. E aí a gente tem lá once a month. Once a month significa uma vez no mês. Once a week, uma vez na semana. Twice a week, 2 vezes na semana. Depois a gente tem aqui outros exemplos. Vamos ver lá. Usually. Usually é geralmente. Então, por isso que eu coloquei essa página. Não é pra gente ler todo o texto e decorar todo o texto. É pra gente pegar
as preposições, né, de tempo. I have music class every day. Every day são os advérbios, né, de tempo, desculpe. Os advérbios de tempo. E aí, a gente pensa lá todo dia, tá bom? Essa página é bastante importante para nós, porque a gente vai ver as activities do Michael. Go to school. Quantas vezes ele vai? Ele vai todo dia, então ele vai every day. Practice sport. How often? Com que frequência? 3 times a week. 1, 2, 3. Walk home from school. Twice a week. 1, 2. Twice a week. Cook. Once a week. Aí nós temos aí, então, os advérbios de frequência. Com que frequência? Aí a gente tem todo dia, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Depois coloquei também como estudo a page 14. Porque aqui nós temos expressões de tempo, então é interessante que a gente saiba, né, para fazer alguns exercícios, para relacionar. Time flies, o tempo voa. Beat the clock, bater um recorde. That ship has sailed, então isso já está no passado. Better later than never, melhor tarde do que nunca, ou antes tarde do que nunca, né? Melhor traduzido para o português assim, antes tarde do que nunca. Once in a blue moon, então só acontece raramente, uma vez na lua azul. Time is money, muito conhecido esse. Tempo é dinheiro. Depois vamos lá para a page 20. Na page 20 nós temos um virtual tour, né? Mas o que é interessante para nós está aqui embaixo. Places in the city. Airport, drugstore, library, museum, shopping mall, subway station, bank, bus. Tem que saber escrever? Sim, tem que saber escrever e tem que saber identificar. Se eu olho para essa imagem e eu tiver que ligar em alguma coisa, eu tenho que saber que eu tenho que ligar num ponto de ônibus. Se eu olho para essa e pede para escrever, eu tenho que saber que bank se escreve assim. Museum, shopping mall. Tem que fazer a leitura, saber o que significa. Aqui o metrô, certo? Page 22. Porque nós escrevemos os lugares também. Airport, bank, library, subway station, drugstore, museum, bus stop, shopping mall. Alright? Essa página eu não pedi para estudo, porque são escritas de nomes, cidades. Essa eu coloquei para estudo porque aqui tem vários lugares da cidade. Então, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente escrever, melhor faremos a nossa prova. Hospital, museum, subway station, drugstore, restaurant, shopping mall, library, school, square. Square é praça. Eu coloquei essa daqui, a page 25, para que vocês lembrem que o next to é ao lado, across from é do outro lado, e between é no meio, é entre, e o behind é atrás. Essas 4 palavrinhas aqui vamos memorizar, tá bom? Next to, ao lado. Por isso que marcamos esse. Is across from, do outro lado, por isso marcamos esse. Between, no meio, por isso marcamos esse. Ó. Museum is on Kennedy Street, the subway station, between the subway station and the drugstore. Behind, atrás, por isso marcamos aqui. Porque the best place is the building behind my house. Então, o melhor lugar é o prédio, o building, a construção, atrás da minha casa, que é o Michael que está falando, certo? Agora nós vamos para a apostila do volume 4 e ver o que é necessário estudarmos. É a página 4, 5, 8, 9, 12, 14 e 17. Vejam que são várias páginas, mas não são páginas complicadas.
Então, nessa page 4, eu quero muito que vocês saibam escrever e identificar os estilos musicais. Então, eu tenho aqui classical, heavy metal, que é aquele rock bem pesado, o pop, o rock, country and the rap. Page 5, I love music. Então, eu pedi mais por uma questão de texto, né? Uma textualidade. A gente vai pensar de novo na pergunta What are you doing? Que quer saber o que está fazendo, né? E o que ela está fazendo agora. No caso, ela está assistindo, né? A Ariana Grande. She's watching a concert. Concert é todo tipo de show, de banda, de cantor. Daí vai falar aqui das preferências do heavy metal. Que mais que vai ter aqui outras referências? Tá dizendo do shower, que canta no shower. Mas o mais importante mesmo é a pergunta What are you doing? Né? E as referências musicais aí. A page 6, no. A page 7 é mais do mesmo, né? Então, é mais para praticar. A page 8. Page 8 nós temos lá. Look, Grandma. Olha, Grandma. This is where you type. Where, a palavra onde. Então, ele está ensinando ela, né? E, de novo, estão falando de estilos. Watch the video. So, let me find. Ele vai encontrar para a avó esse aqui, essas músicas. Type, digitar. Aí ele fala para a avó que tá tudo pronto, né? E que se ela quer ouvir as músicas dessa cantora aqui. Is she a great country singer? Veja, é um estilo musical. Country. Então, onde tinha estilo musical, fui marcando para vocês. E agora nós temos aqui uma expressão de opinião, que é so moving. Para ela é tão tocante aquilo. Depois ele já dá outra opinião aqui, dizendo que ele eu odeio country. Por que não escutamos, né, o rock? E ele fala que vai fazer dever de casa e tudo mais, continua falando do country. Então, veja que aqui apareceu o estilo musical e também a expressão de opinião, que é tocante. Essas expressões de opiniões vão aparecer aqui. Isso é importante. It's boring, é entediante. It's exciting, eletrizante. It's moving, é tocante, emocionante. I can't stand it. É insuportável, eu não posso suportar. I hate it. Eu odeio, né? Eu odeio eles, eu odeio essa coisa. Então, vejo que nós temos bastante conteúdo para assimilar. Então, a gente vai ter que ir rever esse vídeo várias vezes, escrever o que for que eu não saiba escrever. Coloquei essa pergunta porque provavelmente teremos exercício de relacionar What's your favorite musical style? Então, quando eu pergunto do musical style, eu quero saber o estilo musical, eu não quero saber o nome do cantor, né? Eu quero saber o gênero musical. É classical, é country, é heavy metal. What's your favorite singer or band? Aqui sim, né? Aqui eu vou escrever o meu cantor favorito ou a banda favorita. E depois aqui, qual o estilo musical? What's a musical style that you can't stand? Então, nós acabamos de ver que o can't stand é aquilo que eu não posso suportar, tá? Depois, indo para o próximo. Page 14. Eu coloquei aqui umas expressões, né? Para que a gente lembre o que é que significa. You sound like a broken record, né? Você parece um gravador quebrado. That is music to my ears. Música para os meus ouvidos. You have to face the music. E depois, você tem que cantar conforme a música, né? E rings the bell é quando nós temos ali que soa familiar. Eu coloquei para vocês também a page 17, porque eu achei que daria tempo de estudarmos, mas não vai dar, tá? Então, eu não vou cobrar isso aqui porque eu ainda não ensinei vocês, mas aqui a gente tem as datas comemorativas. Bye, bye!